Criada em 1971, a Escola Nacional de Seguros vem promovendo cada vez mais o aperfeiçoamento do mercado de seguros no Brasil. Já são mais de 320 mil profissionais atendidos, sendo 120 mil em eventos, 70 mil em exames e 130 mil em cursos. A Escola Nacional de Seguros está presente na grande maioria das capitais e em mais de 45 cidades. Entre as diversas opções de formação disponíveis na Escola Nacional de Seguros, você encontra cursos de graduação, de pós-graduação, técnicos e para a habilitação de corretores de seguros, ministrados em várias cidades do Brasil. Nosso corpo docente é formado por profissionais atuantes no mercado, com especialização e experiência em diferentes áreas de conhecimento. E para quem não possui tempo para frequentar regularmente os cursos presenciais em nossas salas de aula ou reside em cidades onde os cursos ainda não são ministrados, a escola disponibiliza também cursos à distância. Outra importante atividade é a edição própria de periódicos e publicações especializadas sobre o universo do seguro, o que torna a Escola Nacional de Seguros a principal produtora de literatura para o setor. E mais, a escola desenvolve pesquisas sobre o mercado de seguros e apoia projetos na área, voltados a alunos e professores de instituições do ensino superior. Venha conhecer e desfrutar com a gente deste avançado polo de ensino. Acesse o site www.funenseg.org.br e seja bem-vindo à Escola de Seguros do Brasil. Seja bem-vindo a mais um programa Web Seguros TV, um programa da TV Geração Z, que ajuda a disseminar a cultura, o conhecimento desta indústria apaixonante, essa indústria maravilhosa, que é a indústria de seguros do Brasil. Como sempre, ao vivo, todas as quintas-feiras, aqui com o apoio do Armando, da Roberta, toda a equipe da TV Geração Z, eu tenho a honra de trazer um formador de opinião, uma celebridade do mercado de seguros e de toda a indústria que está em torno desse mercado, como por exemplo hoje, eu tenho aqui a enorme satisfação de trazer para vocês o JB Oliveira. JB Oliveira, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é meu. O JB Oliveira vai falar muito sobre comunicação e também vai falar sobre esse novo livro dele, essa nova, que na verdade é um audiolivro, não é, JB? Que está fazendo o maior sucesso. Tem muita gente muito curiosa a respeito do que será, né? Que são os homens de Marte, as mulheres de morte. E você aproveita e faz perguntas ao vivo pelo Twitter, @WebSegurosTV. Obrigado, o pessoal já colocou aqui na telinha de vocês o Web Seguros TV. Já tenho perguntas para fazer para o JB Oliveira. Quem nos assiste são corretores de seguros, securitários, educadores, advogados, reguladores, prestadores de serviços e consumidores na área de seguros. Então, o nosso propósito é disseminar a cultura para que esse segureis se traduza em negócios. Eu vou apresentar o JB Oliveira, em seguida quero falar com vocês sobre educação securitária. Muito bem, o JB Oliveira, consultor de empresas, advogado, conselheiro estadual da OAB São Paulo, é jornalista, ele foi presidente da Associação Paulista de Imprensa na gestão entre 2006 e 2009, coordenador de comunicação do Instituto para a Valorização da Educação e da Pesquisa no Estado de São Paulo, é professor universitário, é radialista, é escritor, autor de diversos livros, como por exemplo, Falar Bem é Bem Fácil, Como Promover Eventos, Cerimonial e Protocolo na Prática, Boas Dicas para Boas Falas, Inspiração, Iluminação Interior, Homens são de Marte, Mulheres são de Morte, Mostrando a Língua, enfim. Não tenho aqui nem tempo para falar para vocês o vasto currículo do JB e toda a sua produção. Membro da Academia Cristã de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo
Este é JB Oliveira. JB Oliveira, novamente, muito obrigado pela tua presença. Os maus se juntam e cometem toda espécie de males. É tempo de juntar os bons para a prática conjunta do bem. Você escreve na sua assinatura isso. É isso mesmo? Exatamente, é isso mesmo. O que eu observo, Guilherme, antes de mais nada, muito obrigado pelo privilégio de estar neste programa e de poder falar aos seus telespectadores, aqueles que acompanham esse programa extraordinário. A razão desta frase: nós constatamos, ao longo da vida, que os bons são a maioria. Entretanto, os bons estão sempre sozinhos. Em relação à segurança, por exemplo, eles colocam equipamento de segurança, umas parafernálias tremendas, câmeras e tudo mais, e se fecham. Os maus são minoria, mas eles se unem, formam bandos, quadrilhas, gangues, e, em consequência disso, uma minoria irrisória coloca em polvorosa a grande maioria. Um estudo feito mostra que nós temos alguma coisa perto de 380, 400 mil vagas em presídios. Nessas estão contidos 400 e tantos presidiários. Há mais presidiários do que vagas. Então, em alguns lugares, há um acúmulo de pessoas em espaço que não se comportaria. Devemos ter aí alguma coisa ao redor de 300 mil mandados de prisão para serem cumpridos. E aí você já tem um paradoxo. 700 mil. Se você cumprir esse mandado de prisão, onde vai colocar os presos? A menos que comece aí uma campanha, leve um preso para casa. Se não cumprir, todo o sistema do judiciário, todo o sistema que cuida da segurança, que cuida da atenção ao cidadão, está funcionando em vão. 400 mil mais 300 mil. Deve haver alguma coisa ao redor de 300 mil mandados de prisão para serem cumpridos. Que, se forem cumpridos, vão aumentar o número daqueles que deverão ser presos. Se você somar tudo isso e descontar os casos em que já haja mandado de prisão e também já haja alguém preso, você vai ter aí alguma coisa ao redor de 900 mil, que seria o número de todos os bandidos conhecidos do Brasil. Se houver um outro tanto de anônimos que ainda não estão identificados, mas estão por aí praticando crimes, vamos chegar a 1.800.000 ou 1.900.000. 1.900.000. Isto equivale a 1% da população do Brasil. 1% da população do Brasil. E coloca em polvorosa 99%. Isso é uma visão otimista que você está dando em razão dos números. Eu estou colocando os números de maneira a mostrar que o número de bandidos, o número de criminosos é muito menor, mas muitíssimo menor do que o de cidadãos de bem. Só que eles se unem. Organizados. É o crime organizado. E a sociedade não se organiza. Esse é o problema. Essa assinatura que você coloca no seu e-mail, que é muito gostoso receber e-mails com assinaturas, com frases ou slogans que sejam motivadores. Sim. Há muito tempo você tem esse slogan na tua assinatura, JB? Especificamente a partir de 2006. Eu já pensava dessa forma, já falava alguma coisa nesse sentido, mas em 2006 eu fui candidato a deputado federal. E uma das frases que eu usava é exatamente esta. Eu forjei essa frase para a minha campanha. Os maus se unem e praticam toda espécie de males. É tempo de unir os bons para a prática conjunta do bem. Eu usava uma outra frase, esta não minha, de Tiradentes. Se todos quisermos, podemos fazer deste país uma grande nação. E a outra de Martin Luther King. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Olha que bacana, né? Essas realmente são frases marcantes e que, se pudéssemos seguir à risca, coisas melhores, com certeza, seriam construídas. Mas, independente dessas frases maravilhosas, o JB Oliveira veio para falar para vocês que estão nos assistindo sobre comunicação, sobre oratória, sobre a comunicação de negócios
E na nossa segunda parte nós vamos falar sobre os homens que são de Marte, as mulheres que são de Morte. Em relação à comunicação, você que também conhece bastante o mercado de seguros, Sim. o JB Oliveira é muito convocado para muitos eventos, inclusive do mercado de seguros, não é, JB? Você conhece bem a figura do corretor de seguros, Sim, né, o profissional corretor de seguros. Em relação à comunicação entre esses fornecedores e clientes, no caso aqui os corretores de seguros, né? Quais são os principais erros que os corretores, vendedores cometem? Por exemplo, tem uma pergunta que chegou para você aqui de Gisele Ginte. Ela pergunta se a voz é diferencial competitivo, se o gestual, se a vestimenta fazem diferença. Como transmitir confiança, JB? Excelente pergunta, inteligente pergunta. Aliás, tinha que vir de uma mulher. Parabéns. Esse conjunto é realmente muito importante. Eu tenho aqui um livro, eu acho que nós vamos falar a respeito dele daqui a pouquinho. Chama-se Boas Dicas para Boas Falas. Deixa eu até mostrar, aproveitar aqui, desculpa, JB. Por favor. O Armando está me ajudando aqui, obrigado, Armando. Esse é Boas Dicas para Boas Falas. Isso. São 14 dicas para você se comunicar melhor. E a primeira delas é colocação de voz. E eu digo que a voz é um elemento importantíssimo para a comunicação. Porque quando a pessoa fala com a voz tímida, a voz embutida, transmite o quê? Insegurança. Insegurança. Ora, alguém que está trabalhando com seguros, a última coisa que pode apresentar, a única que não pode apresentar, é insegurança. Afinal, está falando de seguro. Então, tem que colocar a sua voz de maneira firme, de maneira resoluta, projetando-a para fora. Começa aí a formar uma imagem de segurança, de credibilidade, de conhecimento. Você desculpe, você não está dizendo da beleza da voz, do brilho, porque aqueles profissionais em vendas que não têm uma capacidade vocal ou uma voz bonita como a sua, JB, Obrigado. Conseguem alcançar conseguem impostar a voz? Consegue. Na palestra que faço, no curso de oratória que ministro, nas palestras que faço em empresas, em associações sobre comunicação, eu digo que todos nós temos 3 registros de voz. E que nós os usamos durante o dia, durante a nossa comunicação, instintivamente e não percebemos. Porque se a pessoa não tem a voz bonita, ela pode fazê-la bonita. É só observar onde está formando a sua voz. Nós temos a voz de testa, está vendo? É uma voz alta, estridente, que se eu continuar usando aqui vai ser horrível. Ela é assim estridente porque é formada na parte alta do aparelho fonador, na chamada região apical. Daí a estridência. No lado oposto, no extremo oposto, nós temos a chamada voz de peito, que é esta voz soturna, esta voz monótona, monocórdia, cansativa, que é formada na parte baixa do aparelho fonador. Entre as duas, nós temos a voz de garganta, que é esta que usamos normalmente. Ela não é tão estridente quanto a voz de cabeça, nem tão grave quanto a voz de peito, mas ela pode subir ou descer de acordo com a necessidade. E nós fazemos isto sem perceber. Imagine que estejamos nós dois, você e eu, em uma cantina, aqui na bela região da Paulista, e estamos conversando usando a voz de garganta. Aí nós vamos sair e está chovendo. Você vai chamar um táxi. Usando o que? A voz de garganta? Táxi, táxi. Ou a voz de peito? Táxi, táxi. Nem em Londres você vai conseguir um táxi. Tem que usar a voz estridente, a voz de cabeça. Táxi! Pronto, conseguiu. Ou seja, nós temos a possibilidade de tornar a nossa voz mais aguda ou mais grave, dependendo de nós observarmos onde a estamos formando. E eu ainda brinco no curso de oratória e na palestra, perguntando, vocês acham que o meu amigo, e que tem uma voz tão bonita, como é o nome dele mesmo, da Rede Globo? Você quer que eu fale? Claro. Falar, lógico. O Cid Moreira? Cid Moreira. Vocês acham maravilhosa que o Cid Moreira nasceu com aquela voz? Vocês podem imaginar o Cidinho Moreira
lá no berçário, dizendo, ô babá, por gentileza, a mamadeira das 8 horas. Boa noite. Claro que não. Ele formou esta voz, ele observou-a e foi melhorando até chegar a esta voz perfeita, extraordinária, bela, agradável que ele tem. Você pode fazer a mesma coisa. Grave a sua voz, ouça-a. Se ela está muito estridente, coloque mais para baixo a área de articulação. Se ela estiver muito grave, coloque mais para cima. Você pode fazer isso. Quer dizer que colocar a voz, prestar atenção na comunicação, pode transmitir confiança ou desconfiança para o cliente? Pode, num primeiro momento, tornar a sua comunicação mais agradável. Porque as pessoas gostam de vozes que sejam agradáveis. Uma voz estridente não é agradável. Também uma voz muito soturna, uma voz muito pesada, não é agradável. Você tem que observar como você está formando a sua voz. No prosseguimento da pergunta, não sei se vai haver tempo agora para responder, por favor, ela fala sobre traje e sobre gestos. Isso. Pois bem, um estudo desenvolvido por 2 pesquisadores, chamado Mehrabian e Ferris, demonstrou que em uma comunicação nós temos 3 fatores contribuindo. Um deles é a palavra, o outro é a inflexão de voz e o terceiro é a linguagem corporal. A palavra contribui com apenas 7%. 7%? 7%. Alguém vai dizer, mas JB, logo você que tem um programa de rádio chamado O Poder da Palavra. Que, aliás, Rádio Mundial. Rádio Mundial, domingos às 17h30. Pois é, eu estou me referindo à voz, à palavra pura e simples. A palavra dita displicentemente, sem cuidado, 7%. Quando você agrega a inflexão de voz, a maneira como você pronuncia, você acrescenta 38%. Ao gestual? Não ainda o gestual, não. Apenas a inflexão. Inflexão. Gestual, então, pela conta que você fez... Exatamente, é o terceiro fator. A inflexão de voz é como você pronuncia a palavra. Okay. Aí você pega uma frase de Joseph Conrad, que diz, dê-me a palavra certa, com o tom de voz exato, e eu moverei o mundo. Vejam só, palavra certa, tom de voz exato para mover o mundo. Você não precisa mover o mundo, basta mover a mente do cliente a que você se dirige, do prospect a que você se dirige. E o terceiro fator é linguagem corporal, fisiologia. Se pela conta que você apresentou, 55%. Aí você tem a aparência, a apresentação pessoal, você tem o traje, você tem a postura, o porte, a dinâmica corporal e a gesticulação. O gesto enriquece extraordinariamente a comunicação. O gesto faz na comunicação o que uma bela moldura faz em relação a uma tela. O importante é a tela, mas se ela tiver uma bela moldura, vai normalmente ser enriquecida, embelezada. Aí está o gesto. O cuidado é que você tem que conciliar a linguagem verbal, o que você está falando, com a gestual. Não pode haver conflito. Se eu disser, se vocês tiverem alguma dúvida sobre comunicação, venham a mim que eu os atenderei, houve um conflito, porque eu estou dizendo uma coisa e mostrando outra. Esses cuidados devem ser tomados. No curso de oratória, nas palestras, nós destacamos muito isto. Observe se você está harmonizando o que você fala com o que você demonstra. Então, um curso de oratória, aliás, oratória, me corrija se eu estiver errado, JB, vem do latim, de falar, né? De falar com a boca. É isso, mais ou menos? É mais ou menos isso. Oratória vem do termo latino os oris, que significa boca. Havia 2 termos para boca no latim. Um, popular, vulgar, que é buca, bucae, da primeira declinação. E o outro, que era o termo erudito, o termo clássico, os oris, da terceira declinação. Oratória vem, portanto, de os oris. E vem de oris. Em latim, as palavras se enunciavam pelo nominativo, que era o caso do sujeito, os,
e pelo genitivo, que era o caso da posse, ores. Então, os é a boca, sujeito, ores é da boca. Consequentemente, oratória é toda a comunicação procedente da boca, ou seja, toda a comunicação falada. Pena que o latim eu não sou tão novo, não sou tão antigo, né? Até brincava com o JB aqui, que tem uma netinha linda que mostrou a foto aqui de 7 anos, o nome dela é? Sofia. A Sofia, que estava mostrando aqui com o cabelinho dela como o bigode do vovô, não é isso? É isso. Eu comecei mais tarde, nós estamos num programa ao vivo, informal, isso que é bacana esse bate-papo, e a idade da sua neta, a idade da minha filha, da Eduarda, vai aqui um beijo para Eduarda, e o pessoal fala, Guilherme... Dois. Um beijo meu também para você, Eduardo. O pessoal fala, Guilherme, você começou tarde, né? Você casou tarde. Eu falei, acho que era umas 11 da noite, o horário mais ou menos. Mas o latim, não tivemos latim. Essas 6 declinações. Isso, não é isso? 6 declinações. Pois é. A oratória, um curso de oratória, para a gente encerrar esse nosso primeiro bloco aqui, JB, Sim. poderia dar maior poder de negociação para os corretores de seguros? Mas nem a dúvida. Porque a arma que qualquer profissional de vendas, que qualquer negociante, que qualquer negociador usa, é exatamente a comunicação. A comunicação é tudo. Por isso dizia Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica. Eu inverto a frase para dizer que quem se comunica não se trumbica. Aliás, no meu site, acho que você vai anunciar aí. No final vamos passar. Sim. No meu site há uma palestra intitulada Oratória Negocial, ou seja, todos os elementos da oratória trazidos para o campo dos negócios. E você vai observar que há uma estreita relação entre aquilo que se usa na oratória clássica, convencional, e aquilo que se usa numa negociação. Mudam-se apenas os nomes, mas a sequência e a importância são as mesmas. Dica dada, estão me pressionando aqui com razão para a gente fazer um intervalo. Eu volto daqui a pouquinho com JB Oliveira no programa Web Seguros TV. Não saia daí. Criada em 1971, a Escola Nacional de Seguros vem promovendo cada vez mais o aperfeiçoamento do mercado de seguros no Brasil. Já são mais de 320 mil profissionais atendidos, sendo 120 mil em eventos, 70 mil em exames e 130 mil em cursos. A Escola Nacional de Seguros está presente na grande maioria das capitais e em mais de 45 cidades. Entre as diversas opções de formação disponíveis na Escola Nacional de Seguros, você encontra cursos de graduação, de pós-graduação, técnicos e para a habilitação de corretores de seguros, ministrados em várias cidades do Brasil. Nosso corpo docente é formado por profissionais atuantes no mercado, com especialização e experiência em diferentes áreas de conhecimento. E para quem não possui tempo para frequentar regularmente os cursos presenciais em nossas salas de aula ou reside em cidades onde os cursos ainda não são ministrados, a escola disponibiliza também cursos à distância. Outra importante atividade é a edição própria de periódicos e publicações especializadas sobre o universo do seguro, o que torna a Escola Nacional de Seguros a principal produtora de literatura para o setor. E mais, a escola desenvolve pesquisas sobre o mercado de seguros e apoia projetos na área, voltados a alunos e professores de instituições do ensino superior. Venha conhecer e desfrutar com a gente deste avançado polo de ensino. Acesse o site www.funenseg.org.br e seja bem-vindo à Escola de Seguros do Brasil.